Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Na nossa pastoral de quarta-feira, vamos meditar no Salmo 39. Eu vou ler somente o versículo 1 e 2, onde ele diz: Eu disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. Neste salmo, esses dois primeiros versículos traz para nós a importância de nós usarmos bem a nossa fala, a nossa boca, a língua, né? Nosso instrumento de comunicação. Saber quando falar e saber quando calar. Esse salmo ele se parece muito, apesar de ser atribuído ao rei Davi, mas ele se parece muito com o Eclesiastes de Salomão, porque Salomão traz essa questão de que há tempo para todas as coisas, tempo de falar e tempo de calar. Mas ele também tem similaridade com o Eclesiastes quando ele usa a expressão no hebraico chamada de rebel, que lá em Eclesiastes a gente conhece, pela nossa tradução, a expressão vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Aqui também no Salmo 39 aparece essa expressão rebel 4 vezes. Uma delas, por exemplo, é no Salmo 39, versículo 5, quando ele diz: Eis que fizeste os meus dias como o comprimento de palmo. A tua presença, o tempo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é pura vaidade. Então, nós observamos similaridade de uso de expressões, mas também de tema. O tema principal do Salmo 39 gira em torno da brevidade da vida e da necessidade de reconhecer a transitoriedade da nossa existência terrena. O salmista reflete sobre a fugacidade da vida e a insignificância das riquezas e do sucesso material diante da inevitabilidade da morte. Ele expressa um desejo de saber, de sabedoria, para viver de maneira que agrade a Deus, reconhecendo essa fragilidade da condição humana. O salmista, ele pede sabedoria a Deus, e aqui também se aproxima lá de Eclesiastes. Mas por que ele pede sabedoria? Ele pede sabedoria principalmente para que ele possa, por exemplo, isso está no versículo 4, quando ele coloca da seguinte forma: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Ou seja, ele está pedindo sabedoria para saber viver nessa terra. Porque, de fato, diante da nossa transitoriedade, dessa efemeridade, né? Eu já expliquei que vaidade, no sentido do hebraico lá, é como se fosse vento, névoa, uma coisa que existe, mas, por exemplo, logo some, né, e logo se extingue. A névoa, por exemplo, ela começa à noite, mas quando vem o sol acaba. Então, essa é uma analogia para falar da nossa curta vida aqui neste planeta. E o salmista perde essa sabedoria para que nessa curta vida que tem aqui nessa terra, ele saiba viver bem, ele possa desfrutar de uma vida que agrade a Deus, mas que também faça com que ele possa viver aquela vida em abundância a qual Jesus prometeu. E aí ele começa entendendo que essa sabedoria não vai só se manifestar nas escolhas e decisões da vida, mas principalmente na forma como nós nos comunicamos. Então, por isso que eu li o versículo 1 e 2, porque ele vai colocar justamente essa questão. Guardarei os meus caminhos, ou seja, a forma como vou viver, né? Vou guardar para que eu possa viver da melhor forma possível, mas também, né, agradando a Deus. Para quê? Para não pecar com a língua. Ele vai guardar os seus caminhos para não pecar com a língua. Ele chega até a dizer que colocará uma mordaça à boca. Né? Existiam esses instrumentos no passado, né, de botar uma mordaça à boca, principalmente de prisioneiros. Né? Ele, para aqui, ele usa essa analogia no sentido de que, se for preciso forçar, colocaria uma mordaça na minha boca para não pecar contra Deus. Mas, principalmente, ele diz isso referente às pessoas que estão ao redor dele. Diz assim: enquanto os ímpios estiverem à minha presença. Bom, os salmistas eles têm as características de vez em quando de fazer
algumas reclamações para Deus. Tem os salmos precatórios, que nós chamamos, que é aquele salmo que parece que o salmista está meio desaforado, reclamando para Deus da situação dos inimigos, da vida dele, né? Tem salmo que ele vai dizer que os pés deles quase vacilam para o pecado, quando ele olha para os ímpios eles prosperam, e ele, o justo, não está prosperando tanto. Então, existem momentos que a gente quer, de fato, chorar de Deus, reclamar de Deus, colocar situações difíceis que a gente vive. E aí é que vem a sabedoria. Esses momentos de a gente expor a nossa vida, a nossa dificuldade para Deus, tem que ser no quarto secreto, na oração com o Senhor, somente para Deus. O problema de muito cristão que desagrada a Deus, que fere os ouvidos de Deus, é quando ele, em vez de fazer isso em oração, no quarto secreto, ele faz isso em público, ele reclama para as pessoas. Ele fala mal da vida dele, fala mal de tudo que está acontecendo, que é aquilo que a Bíblia chama de murmuração. Nós aprendemos através lá do livro de Números, né, capítulo 11, em diante, que Deus odeia murmuração. Na verdade, desde o Êxodo, né, Número, Levítico, Deuteronômio, a gente vai ver em vários momentos o povo reclamando no deserto de tudo, né? Faltava cebola, faltava alho, faltava comida, faltava água, faltava tanta coisa. E aí eles ficavam reclamando sempre para Moisés, e disseram, tu trouxe nós aqui no deserto para morrer, antes a gente tivesse ficado lá no Egito, mesmo sendo escravo, lá a gente tinha todas essas coisas. Então eles ficavam murmurando. Aí o momento crucial de murmuração que aborreceu de fato a Deus foi quando vieram os 12 espias que tinham olhado a terra prometida, 10 deles murmuraram. 10 deles reclamaram, 10 deles desestimularam todo o povo diante da situação que eles achavam difíceis. E aí Deus se aborreceu, eles estavam há 2 anos no deserto, agora eles são obrigados a ficar mais 38 anos no deserto. Deus odeia murmuração. Então, quando as situações não estão fáceis, em vez de murmurar, em vez de reclamar para as pessoas de todas as situações, guarde para si o momento certo de fazer isso. Porque, ó, versículo 2 diz: emudeci em silêncio e calei a respeito do bem. A minha dor se agravou. Ou seja, não é bom de fato ficar prendendo, guardando, né? E não desabafando das situações difíceis da vida. É bom desabafar sim, mas diante de Deus, no quarto secreto, como Jesus recomendou. Quando for orares, entra no teu quarto, fecha a porta e lá chore diante do Senhor. Chega lá, faça suas petições, coloque nos pés de Cristo todas aquelas angústias, preocupações, ansiedades. Aí sim você pode falar para Deus, porque aí nós vemos na Bíblia também várias orações de pessoas que choraram diante do Senhor e receberam graça. Ana chorou diante do Senhor por não ter filhos, e o Senhor concedeu graças a ela. Né? E tantos outros textos que aparece isso. Então, existe um momento certo de falar e existe um momento certo de calar. E isso é uma manifestação de sabedoria a qual nós devemos pedir a Deus. E aí o salmista, ele sempre termina seu salmo, diante das dificuldades da vida, pedindo sempre a ajuda do Senhor. Então ele vai, por exemplo, a partir do versículo 12 dizer: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Ou seja, a vida dele não estava fácil, mas ele entrou no quarto secreto. Ele foi e pediu socorro do Senhor lá no quarto secreto. Ele deve ter colocado diante de Deus todas as situações. E ainda diz para Deus o seguinte, ó: não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que o teu nome, para que eu tome alento, antes que eu passe a deixar de existir. Ou seja, Senhor, eu sei que a morte é certa um dia, mas enquanto essa morte não chega, ajuda-me, socorre-me. E aí Deus ele pode de fato nos socorrer nos momentos mais difíceis da nossa vida. E nos outros, todos os outros dias, a gente tem que fazer como salmista, pedir sabedoria de Deus, né? Aqui a analogia que ele usa, né, de Senhor, diz quanto tempo eu tenho de vida, né?
Tem um outro salmo também que a oração é parecida, mas para que ele pede para conhecer seus dias? Para que ele possa saber viver bem enquanto existe vida, né? Como diz o Viktor Frankl, um psicólogo muito importante, que tem uma perspectiva muito bíblica, ele dizia assim que o segredo da vida, né, o sentido da vida é a própria vida. O Senhor veio para nos trazer vida e vida em abundância. E nós temos que aprender a viver da melhor forma possível neste mundo. E só a sabedoria do alto, só a mão do Senhor Todo-Poderoso, só a graça de Jesus pode nos ajudar a viver essa vida aqui neste mundo. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que você possa ler esse texto à luz daquilo que nós refletimos e orar ao Senhor no seu quarto secreto, pedindo do alto essa sabedoria, principalmente para você saber usar os seus lábios de forma positiva em vez de negativa. Como diz Paulo, né? Fale uns aos outros palavras agradáveis, palavras que sejam para frutificação, né? Para animar outras pessoas. E fale para você mesmo palavras também, né, de ânimo, né, palavras que te ajudem. Cite para você mesmo vários versículos bíblicos que fala das bênçãos de Deus para a sua vida, né? Tudo posso naquele que fortalece. Diga essas coisas, né, para você mesmo, porque as palavras que a gente diz com os nossos lábios, elas podem ser bênçãos para os outros, mas e pode ser bênção para nós mesmos. E essas palavras pautadas nas Sagradas Escrituras ganham um poder extraordinário. Deus abençoe, queridos, e um ótimo resto de dia para você e semana também. Amém.